A novela envolvendo Murilo Huff, a família de Marília Mendonça e agora até a mãe dele, Dona Zaida, ganhou mais um capítulo, e talvez o mais delicado até agora. Porque quando a gente pensa que a poeira vai abaixar, vem mais uma reviravolta. Mas vamos começar pelo início, porque essa história, além de triste, é extremamente sensível. Desde a morte da cantora Marília Mendonça em novembro de 2021, muita coisa mudou na vida de quem ficou, e principalmente na vida do pequeno Léo, filho de Marília com o cantor Murilo Huff. Desde o falecimento da artista, foi a avó materna, Dona Ruth Moreira, quem assumiu a maior parte da criação de Léo. Ela sempre esteve presente, não só como avó, mas como a figura materna que sobrou para o menino. Enquanto Murilo também buscava se reestruturar emocionalmente e profissionalmente, a guarda e o dia a dia da criança ficaram com a avó. Só que nos últimos meses, uma nova disputa foi parar nos tribunais. Murilo Huff buscou na justiça o direito de criar o filho integralmente, com a guarda total de Léo. E foi aí que começou a batalha silenciosa, mas intensa, entre duas famílias que até então pareciam estar unidas pela dor da perda. E se a dor da perda já era difícil o suficiente, imagine ela misturada com decisões judiciais, disputas familiares, declarações emocionadas e agora supostas indiretas nas redes sociais. A mãe de Murilo Huff, Dona Zaida, sempre foi bastante discreta. Nunca esteve no foco da mídia, raramente aparecia em público. Mas agora ela resolveu falar, ou melhor, publicar. E o que parecia ser apenas uma oração em seu perfil foi interpretado por internautas como uma indireta poderosa. Senhor, mesmo quando não vejo saída, eu confio em Ti. Acalma o meu coração e me guia em Tua direção, diz o trecho que mais chamou a atenção. E os comentários, claro, não perdoaram. Muitos interpretaram como uma espécie de apoio público ao filho, Murilo, no meio de toda essa polêmica envolvendo a guarda do neto. Vale lembrar que, mesmo com pouca presença na mídia, Dona Zaida sempre demonstrou carinho pelo neto. Ela já foi vista acompanhando Léo em atividades como aula de natação, brincadeiras, momentos em família. Há registros nas redes sociais que mostram isso, só que ela nunca se envolveu diretamente na disputa, até agora. Enquanto isso, a mãe de Marília, Dona Ruth, segue abalada, e com razão. Em entrevista ao G1, ela afirmou que está vivendo um segundo luto, agora pela distância do neto. Segundo ela, a justiça determinou que Léo deve ficar como pai, Murilo Huff, e ela só pode vê-lo a cada 15 dias. Uma dor profunda para quem criou a criança nos últimos anos e que, como ela mesma diz, se apegou como mãe. Para Dona Ruth, essa decisão é cruel. Ela usou essa palavra, crueldade. E muita gente concorda. Afinal, perder uma filha já foi uma tragédia sem tamanho. E agora, ver o neto sendo retirado do convívio diário é para ela reviver a dor. O que pouca gente sabia até agora é que, segundo fontes do programa Fofocalizando e da revista Quem, o que pesou na decisão do juiz foram os testemunhos de duas babás que teriam presenciado situações delicadas e, ao que tudo indica, apoiaram a guarda materna. Rumores ainda dizem que uma terceira babá teria dado um depoimento contra Murilo, mas isso não foi confirmado oficialmente. E enquanto a justiça já se posicionou, a opinião pública segue dividida. De um lado, quem acha que é justo o pai querer criar o próprio filho. De outro, quem acredita que tirar Léo da convivência diária com a avó que o criou desde a morte de Marília é uma injustiça. Enquanto a justiça tomou sua decisão com base nos depoimentos apresentados, a internet mergulhou em uma enxurrada de opiniões, julgamentos e desabafos. Muita gente se emocionou com o que disse Dona Ruth, que ela sente como se tivesse perdido a filha duas vezes, primeiro com a morte trágica de Marília e agora com o afastamento do neto. Para ela, que cuidou de Léo desde os primeiros anos, que segurou o luto com a força que só uma mãe pode ter, essa decisão soa como uma punição injusta. Só posso ver meu neto de 15 em 15 dias, disse ela com a voz embargada em entrevista. E a frase que mais doeu nos fãs foi: estou vivendo um novo luto.
Por outro lado, Murilo Huff também parece determinado a mostrar que sua decisão não veio do nada. Ele já havia declarado, antes mesmo da audiência, que em algum momento as pessoas saberiam da verdade. Vai chegar a hora em que vocês vão entender tudo com fatos e provas, disse ele em uma publicação, quando a polêmica ainda começava a se formar. E aparentemente ele conseguiu apresentar essas tais provas, porque a justiça deu a guarda total do Léo ao cantor. O menino que estava com a avó já está oficialmente sob os cuidados do pai. Ainda segundo fontes ligadas ao programa Fofocalizando, foi durante a audiência de conciliação, no dia 30, que os depoimentos das babás pesaram. 2 teriam falado a favor de Murilo e uma contra. E segundo a revista Quem, o juiz entendeu que Léo estaria melhor com o pai. Mas calma, tem mais. Enquanto Murilo cuida de Léo, quem continua administrando a herança milionária de Marília Mendonça é justamente Dona Ruth. Segundo portais especializados, a cantora, ao longo da carreira, acumulou uma fortuna estimada em mais de 500 milhões de reais. Isso mesmo, R$500 bilhão. E tudo isso, claro, pertence agora ao único herdeiro, o pequeno Léo. Isso levantou outro ponto delicado. A guarda do Léo não interfere na gestão da herança. Ou seja, mesmo longe, Dona Ruth segue como responsável por esse patrimônio gigantesco, o que, para alguns, é motivo de preocupação. E para outros, é um alívio. E no meio disso tudo, o público quer saber: quem está com a razão? É justo que o pai queira criar o filho? É justo que a avó que dedicou os últimos anos à criação do neto seja afastada assim? A internet não se cala. Nas redes são milhares de comentários divididos. Tem quem defende Murilo com unhas e dentes. Dizem que ele reorganizou toda a vida pelo filho, que quer ser um pai presente e dar ao Léo o que ele precisa. Mas tem também quem esteja do lado de Dona Ruth, que viu na criação do neto uma forma de manter viva a presença da filha, que criou, cuidou e educou Léo como se fosse seu próprio filho. E agora vive esse vazio, não por escolha, mas por imposição. Para piorar, o irmão de Marília também se pronunciou e emocionou muita gente. Com lágrimas nos olhos, ele falou da tristeza de ver a mãe sofrer mais uma vez. Disse que nunca pensou que viveríamos uma dor tão grande depois da perda da irmã. E que, no fundo, o que todos querem é o melhor para o Léo. E talvez essa seja a única verdade nessa história toda. O bem-estar de Léo precisa ser prioridade. Mais do que dinheiro, mais do que justiça, mais do que vaidade ou mágoa. O que esse menino precisa é de amor, estabilidade e paz. Mas até que tudo se acalme, essa novela ainda promete render muitos capítulos, com gente tomando partido, novos fatos surgindo e talvez um novo julgamento, na justiça ou nos corações de quem acompanha tudo isso com o peito apertado. Ah, e você? Fica do lado de quem nessa história? Acha que Murilo Huff está certo em querer criar o filho? Ou acredita que Dona Ruth, a avó de Léo, deveria continuar com a guarda? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque esse é um dos assuntos que mexem com todo mundo. A gente fala de guarda, mas no fundo está falando de amor, de perda, de legado. Se você curte acompanhar os bastidores da vida dos famosos, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vem mais atualizações por aí. E ó, eu deixei aqui na descrição um link que vocês vão amar. Corre lá para conferir. Até o próximo vídeo.